a resolução da lista de exercício e tirar as dúvidas com relação à replicação de DNA. Bom, vamos ver aqui a lista. Peraí. Então, replicação do DNA, né? Vocês querem um resuminho, uma revisãozinha, tá? Então, essa daqui foi a lista de exercício que eu passei para vocês, o estudo dirigido. Inicialmente, o estudo dirigido... Oh, Jesus, o negócio já tá todo riscado. Peraí. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Peraí. Não. Só um minutinho. Ok? Então, estudo dirigido. A primeira questão, ela traz esta imagem, tá? Que é uma fita de DNA, né? Essa aqui é a fita de DNA. E ela está se abrindo e ela está replicando, né? Está fazendo cópias de si mesmo, tá? Então, a partir de uma fita, a gente tem a interação das proteínas, das enzimas, todo o complexo de replicação do DNA. E aí, no final do processo, duas novas fitas são formadas, cada uma com metade da informação genética da fita anterior. Ok? E aí, a primeira questão fala assim: fazendo referência à figura acima, responda as questões a seguir. Letra A. O que a enzima DNA polimerase 1 está fazendo? Então, inicialmente, a gente tem que achar onde está a DNA polimerase 1. Tá? Cadê a DNA polimerase 1 aqui? Aqui. DNA polimerase 1, ok? Esse grampinho aqui, essa enzima aqui, a DNA polimerase 1. Então, o que ela está fazendo aqui, pessoal? Essa fita aqui é a fita que é replicada de forma descontínua, porque ela não é no sentido da vida, no sentido 5' 3'. Ela é no sentido oposto. Então, a DNA polimerase 3, ela tem que sintetizar em pedaços, ok? E lembra que elas precisam dos primes de RNA, porque ela não é contínua? Então, essa parte vermelhinha aqui são os primes de RNA. Só que lembra que o RNA não é uma molécula tão estável quanto o DNA. Ele sofre muita mutação. Então, ele não pode ficar aqui nessa molécula. A molécula do nosso código genético, ele é confiável, né? De certa forma. Pode até ocorrer... Bom dia, Aline. Pode até ocorrer mutação, mas não é algo corriqueiro, é algo... é uma exceção. E a molécula de DNA, ela é altamente, de RNA, ela é altamente mutável. Então, a DNA polimerase 1, o que ela faz? Ela vem retirando esses fragmentos de RNA, esses primes, e polimerizando, ou seja, adicionando nucleotídeos. No lugar do RNA, ela põe DNA. E a ligase vem juntando os pedacinhos. Então, o que a DNA polimerase 1 está fazendo aqui à direita? Retirando os primes de RNA e colocando DNA. Ok? Deu para entender? Letra B. Quais outras proteínas são necessárias? Peraí, gente, eu coloquei. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu coloquei aqui uma coisa. Ah, certinho. Certinho. Então, letra B. Quais outras proteínas são necessárias para que a DNA polimerase 3, à esquerda,
DNA polimerase 3 à esquerda, continue sintetizando o DNA. Então, vocês observam que o DNA ele é sintetizado tanto na direita quanto na esquerda ao mesmo tempo. E ela está falando isso aqui, ó, para essa DNA polimerase 3 aqui atuar, do que ela precisa? Então, vamos lá. Ela precisa, primeiro, da helicase, né, para poder abrir a fita. Se a helicase não abrir a fita, ela não tem como sintetizar, ela não tem como colocar nucleotídeos, tá? Ela precisa da primase? Não, porque aqui é o fragmento contínuo, ela vai sempre, tá? Ela precisa da topoisomerase aqui na pontinha, no final, né, para replicar a ponta do cromossomo. E ela precisa dessas proteínazinhas aqui, as SSBs, que se ligam à fita simples e não deixam o DNA renaturar, ou seja, se ligar novamente. E ela precisa também da proteína grampo para poder ela conseguir se firmar aqui na fita. Então, ela precisa dessas 3 proteínas para realizar o seu trabalho. Letra C. Quais outras proteínas são necessárias para que a DNA polimerase 3 à direita... O gato ficou na rua. Deixa eu sair não, Giovana? Continue sintetizando. Então, à direita, né? À direita aqui, a gente tem a DNA polimerase 3. Então, ele quer saber aqui, para que essa enzima aqui, ó, continue sintetizando, do que ela precisa, tá? Então, ela vai precisar também da helicase, né, para abrir a fita, concordam? Se não abrir a fita, ela não tem como sintetizar a outra fita. Ela precisa dessas proteíninhas também aqui, as SSBs, esses pontinhos branquinhos aqui também, né? Desses pontinhos, para poder a molécula de DNA não renaturar, não se ligar à fita dupla, né? Do que ela precisa mais? Ela precisa do prime de RNA, porque ela está no sentido oposto ao seu sentido. Ela não tem a ponta 3' ou H livre para se ligar. Então, vem um prime aqui, ó. Ela está sintetizando por pedaços, né? São os fragmentos de Okazaki. Vem um primer, aí ela consegue estender a fita. E assim, ela vai se ligando. Ela precisa da DNA polimerase 1, porque esse prime precisa ser retirado. Esse prime de RNA, não pode ficar RNA no DNA, e depois ela precisa da ligase, para poder ligar esses fragmentos que ficaram do RNA que foi retirado, ok? E aí, a outra, traz essa imagem aqui, tá? E pergunta aqui embaixo, tá? Na figura acima, rotule todos os filamentos, contínuo e descontínuo. Então, vamos rotular aqui. Vamos colocar uma coisinha vermelha aqui. Rotulando. Esse filamento aqui, ó, é o quê? Ele é contínuo ou ele é descontínuo? A fita, ela está sendo formada, ó, aqui é a origem de replicação. Então, a replicação começou aqui. É no sentido 5', 3' da fita nascente, tá bom, pessoal? Da fita que está sendo formada. Então, essa fita se inicia aqui. Qual é o sentido 5', 3' dela? É daqui para lá. Concordam? 5', 3'. Então, ela é contínua. Esse fragmento aqui é contínuo. E esse oposto, então, se esse é contínuo, esse aqui, ele está no sentido, se aqui é 5, aqui é 3. Então, ele está no sentido 3', 5'. Ele não pode polimerizar. A DNA polimerase não polimeriza no sentido 3', 5'. Então, ela vai polimerizar por pedaços, como está mostrando aqui. Cada vez que acabar uma fita, porque ela não está no sentido de abertura da forquilha, ela vai precisar da primase para colocar um fragmento de RNA para ela começar, tá? Então,
esse segmento aqui, ó, onde tem os pontinhos vermelhos, é o segmento descontínuo, tá? Que D mais feio. E embaixo da mesma forma, esse aqui é o segmento contínuo e esse aqui é o segmento descontínuo. E aí aqui mostrando, né, na fita de DNA, a hora que abre, mostrando as forquilhas. E no final, as duas fitas recém-sintetizadas. Então, foi rotulado. Terceiro, descreva os tipos de ligações químicas na dupla hélice do DNA. Que tipo de ligação química a gente tem na dupla hélice? As principais ligações químicas são as pontes de sulfeto, né, que ligam lá o arcabouço de açúcar. A gente tem as pontes de hidrogênio, que ligam as bases de nitrogenadas, tá? Essas são as principais. 4. Explique qual o significado do termo replicação semiconservativa, tá? Então, o que é a replicação semiconservativa, pessoal? Vamos ver aqui nos slides. Processo semiconservativo. Então, a estrutura do DNA fornece as bases hereditárias. Porque os descendentes, eles têm características dos seus ancestrais? Né? Porque eles recebem parte do material genético desse ancestral. Ele recebe metade do material genético do pai e a outra metade do material genético da mãe. Sempre que tem a replicação, metade uma fita é de origem paterna e a outra fita é de origem materna. Então, é dito semiconservativo porque há sempre a conservação de metade de um lado da fita do descendente, né? Então, vocês podem observar que sempre uma fita vai ser de um descendente e a outra fita vai ser do outro. Por isso que é semiconservativa, conserva sempre a metade. Bom? E aí vem o quinto, qual é o significado de primer e por que os primers são necessários para a replicação do DNA? Então, vocês lembram que o DNA, a DNA polimerase 3, ela só estende a fita, ela não inicia, ela precisa de uma ligação se ligar na ponta 3' a uma hidroxila, ou seja, falando mais em termos genéticos, que a gente sempre fala, ela precisa de uma 3' OH livre para ela poder se ligar, tá bom? Então, na fita descontínua, a hora que acaba a fita, porque ela é na direção contrária, né, da replicação, a hora que acaba aqui, ela não tem mais uma ponta 3' OH livre, ela não consegue começar. E quem é que vai fornecer essa ponta 3' OH livre? É o filamento de RNA. Tá? Deixa eu ver se aqui tem mostrando. Tá vendo? Ela produz a fita nova nessa direção aqui, oposta à abertura da forquilha. Então, a hora que acaba aqui, ela não consegue iniciar, porque aqui não tem uma 3' OH livre. Então, o que ela precisa? Ela precisa de um primer da primase, que vai colocar um primer de RNA aqui, que é um pequeno segmento de RNA, que vai fornecer a ela uma ponta 3', OH, tá? Com essa ponta 3' OH, ela consegue estender, ela vai estender mais um pouquinho aqui, ó, a fita, tá? Porque aqui vai abrindo e vai andando para lá, tá? E assim sucessivamente. Então, qual é o significado do termo primer? É início. E por que os primers são necessários para a replicação do DNA? Porque o primer ele fornece uma 3' OH livre para que a DNA polimerase 3 possa se ligar. O que são helicases? São proteínas que elas abrem a fita do DNA, elas quebram as pontes de hidrogênio, permitindo a abertura da fita de DNA para a replicação.
Porque a síntese do DNA é contínua em um filamento e descontínua no outro. Eu expliquei para vocês, no vídeo anterior, sobre a polaridade da fita de DNA. Eu expliquei para vocês que que elas são ditas antiparalelas. O que é antiparalelo? É uma coisa que está oposta à outra, em sentido oposto. Significa que se essa linha aqui, essa fita azulzinha, está no sentido 3 linha, 5 linha, significa que a fita de baixo vai estar no sentido oposto. Então, se lá é 3, aqui vai ser 5. Se lá é 5, aqui vai ser 3. Então, elas estão em sentido opostos, elas são antiparalelas, ok? Só que a DNA polimerase, ela só sintetiza no sentido 5 linha, 3 linha, e vai aqui no sentido da abertura da forquilha. E com relação a fita que tem a polaridade 5 linha, 3 linha, ela vai embora. Mas com relação à fita que tem a polaridade 3 linha, 5 linha, que ela vai sintetizar no sentido oposto, né? E aí vai acabar a fita aqui, ela vai ter que retornar e sintetizar. Eu não lembro mais nem qual foi a pergunta, deixa eu olhar aqui. Porque a síntese de DNA é contínua em um filamento e descontínua no outro? Porque elas são antiparalelas. Então, ela é contínua no filamento que vai originar uma fita 5 linha, 3 linha, e ela é descontínua no filamento que vai originar uma fita 3 linha, 5 linha. Tá? Contínuo, sentido da vida 5 linha, 3 linha, e descontínuo, o contrário. Então, a resposta é porque a molécula de DNA tem uma polaridade oposta. As fitas têm polaridade oposta, ok? Se os 4 desoxirribonucleotídeos demonstrassem pareamento inespecífico, ou seja, pareassem errado, né? A com T, A seria com T, pareasse com C, pareasse com G, né? Houvesse um erro no pareamento das bases. As informações únicas contidas em um gene seriam mantidas a cada ciclo de replicação? Então, essa daqui é muito fácil, né, pessoal? Se ocorreu um erro de pareamento de bases por algum motivo, seja por mutação, seja por erro mesmo da DNA polimerase, seja por erro de revisão, de algum motivo ocorreu esse erro, e esses erros ocorrem porque senão não existiriam mutações, e nem sempre as mutações são maléficas, depende do contexto, depende do ambiente, a mutação pode ser benéfica, né? Se ocorrer um erro, o que vai resultar? Vai resultar em um erro na proteína, vai resultar na função da proteína, ela pode ou não desempenhar a sua função, e ela pode desempenhar uma função completamente diferente da que ela deveria desempenhar, tá? Ela vai ser uma proteína defeituosa, porque ela não tem aquele segmento que ela deveria ter para mandar informação para fazer o que ela deveria fazer, ok? Então, vai ser uma proteína defeituosa. Se não houvesse helicases durante a replicação, o que ocorreria com o processo de replicação? Que processo? Sim, helicase não vai abrir a fita. Sem abrir a fita não tem replicação. Então, não ocorreria replicação. Tem que ter helicase para ocorrer a replicação, tá? Porque tem que abrir a fita para poder formar as outras duas novas. Se não abre, não tem replicação. 10. Quais das que seguem não é uma propriedade chave do material hereditário? Essa aqui realmente é uma pegadinha. É tipo uma sacanagem aqui, né? Essa questão, tá bom? Aqui tá marcada errado. Mas vamos entender. Não é uma propriedade chave do material genético. Ele é capaz de ser copiado com precisão? Sim. Ele é capaz de ser copiado com precisão. Os eventos de mutação são eventos raros, não são o normal. Então, sim, ele é capaz de ser copiado com precisão. Ele obrigatoriamente codifica as informações necessárias para formar proteínas e estruturas complexas? Com certeza. Ele é para isso mesmo, né? Ele é para mandar informação para proteínas e outras estruturas mais complexas dos organismos. Ele sofre mutação ocasionalmente?
A pessoa marcou essa aqui. Eu peguei qualquer estudo dirigido aqui, tá? Vamos ver a outra. Ele precisa ser capaz de se adaptar a cada um dos tecidos do corpo. Vamos imaginar aqui. Ele precisa ser capaz de se adaptar a cada um dos tecidos do corpo. Já pensou se o DNA tiver que mudar a cada tecido do nosso corpo? Será que ele seria confiável? Caía por terra tudo que a gente está estudando por aqui se ele tivesse que se adaptar a qualquer tecido do nosso corpo. É o contrário. São os tecidos do nosso corpo que se adaptam à informação genética enviada pelo DNA. Se a gente está num ambiente, a gente também, as plantas estão num ambiente encharcado, as plantas estão num ambiente, por exemplo, que está um sol muito forte, né, muito ensolarado, o DNA vai mandar informação para fechar os estômatos e segurar a água que tem ali, tá? Para não perder água. Por isso que a gente irriga as plantas nos horários mais frescos do dia, de manhã cedo, de tardezinha, porque no sol de meio-dia os estômatos estão fechados, você vai molhar, ela não vai absorver água, ok? Então, quem manda essa informação é o DNA, ele que se adapta? Não, não é ele que se adapta, é o tecido que se adapta. Se ele se adaptasse, ele não seria confiável, ele ia mudar, né? Não, o material genético não muda, ele é o mesmo para sempre, tá? Você faz seu exame de sangue, você não tem que fazer depois para saber, faz tanto tempo que eu fiz meu exame de sangue, deixa eu ver agora qual é o meu tipo sanguíneo. Não, seu tipo sanguíneo é aquele para a vida inteira, é a informação genética, tá? Você faz a não ser as características, né, de proteínas, as outras características que a gente analisa no sangue, mas o seu tipo sanguíneo com relação à sua genética vai ser aquela para sempre, tá? Então vamos para outra. Sofre mutação ocasional? Sofre, sim. Eu acho que essa questão foi mais a parte de português. Ocasional quer dizer que não é com frequência. Quer dizer que demora, que é difícil de acontecer, mas pode acontecer, né? Então, essa aqui está correta, ela sofre. Então, a alternativa errada é essa aqui, ó. Ele precisa se adaptar a cada um dos tecidos do corpo. Não, ele não se adapta, é o tecido que se adapta, tá bom? 11. É essencial que os primes de RNA nas extremidades dos fragmentos de Okazaki sejam removidos e substituídos por DNA, porque, de outro modo, qual dos eventos a seguir resultaria? Então, aqui está falando quando tem a replicação da fita descontínua, em que ficam aqueles fragmentos de Okazaki, deixa eu colocar aqui, em que ficam aqueles fragmentos de RNA aqui, porque eles são necessários para que a DNA polimerase 3 consiga estender a fita, ok? Por que tem que retirar esses fragmentos de RNA, né? Por que não deixa esses fragmentos aí? O que acontece se eles ficarem? A gente já discutiu isso, né? Então, vamos para as alternativas. O RNA interferiria com a função da topoisomerase? Não, tem a ver com a função da topoisomerase. A topoisomerase é aquela proteína que vai replicar a ponta do cromossomo. Não tem. O RNA apresenta maior probabilidade de conter erros, tendo em vista que a primase não apresenta função de revisão. Ok. É essa aqui. Como não tem a função de revisão, se tiver alguma base empareada errado, vai ficar ali, vai ficar a informação genética errada. Por isso que tem que tirar o RNA. Então, a resposta correta realmente é essa aqui, letra B. Letra C, o grampo beta do dímero da DNA polimerase 2 libera o DNA, a replicação seria interrompida? Não. Os primes de RNA provavelmente formariam ligações de hidrogênio entre si, originando estruturas complexas que poderiam interferir com a formação adequada da dupla hélice? Também não. E a questão 12 é uma questão bem simplesinha de se entender, tá? Bem tranquila. Se a timina compõe 15% das bases de molécula específica, qual a porcentagem da citosina? Vamos lá. Adenina sempre se liga com timina. Guanina sempre se liga com citosina. Gal Costa e Agnaldo Timóteo. Então, se a adenina se liga sempre com timina, isso implica que
a quantidade de adenina vai ser sempre igual à quantidade de timina. Se numa molécula de DNA, a quantidade de adenina é 50%, deixa eu ver, 20%, a de timina vai ser 20% também, tá? Se numa molécula de DNA a quantidade de guanina vai ser 35%, a quantidade de citosina vai ser 35 também, porque elas se ligam, então elas formam par, tem que ser a mesma quantidade. E somando tudo, tem que dar 100%. Baseado nisso, se timina corresponde a 15%, a adenina vai corresponder a quanto? 15% também, ok? 15 com 15, 30%, tá bom? Essa daqui tá errado, viu, gente? Parece que tá errado. 15 com 15, 30%. Então, se timina é 30%, é 15%, a adenina vai ser 15% também. Ah, Jesus. Tá bom? A adenina vai ser 15% também. 15 mais 15, 30. 30 para 100, 70. Então, guanina e citosina vão ser 35%, porque 35 mais 35, 70. Ah, parece que tá certo aqui, né? Aqui tá certo, tá? E essa última questão aqui é do mesmo raciocínio. Se o conteúdo GC de uma molécula de DNA é 48%, então você vai dividir 48 por 2, tá? Então vai ser GC 48%, 48 dividido por 2 dá 24, então vai ser 24 para citosina e 24 para guanina. 48 para 100, 52, então resta 52% para adenina e timina. 52 dividido por 2 dá 26, então vai 26 para adenina e 26 para a timina. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Beijão, bom dia para vocês.